Será? Aí agora tá gravando. Quem conseguiu? Não, você tá gravando, tudo bem. Tá gravando? Então vamos lá. Vamos lá, tá gravando. Então, bem, boa noite para todo mundo, para quem é de noite, bom dia para quem é de dia, né? Depende do horário que você for assistir no YouTube. Então, o Clube do Livro começou ano passado, né? Este ano estruturamos. Começamos lá com o livro da Lília Guerra, delicioso livro, de uma autora contemporânea. Por sinal, vou usar muito na minha pesquisa, né, Lud? Vai. Você é a segunda apresentação, com um livro maravilhoso da Françoise Edo, né, o Cartas para uma Negra. E no próximo, outro livro chamado A Fábrica, que quem puder me lembrar o nome da autora, que é uma autora japonesa. Um livro delicioso, também, que vai trabalhar com uma periferia, mas aí a periferia japonesa, né, de uma jovem trabalhando numa fábrica no Japão. Uma história bem interessante, pequenininho, mas fantástico. E vamos terminar com a Carolina de Jesus, esse semestre de Despejo. Eu acho que todos eles vão estabelecer um diálogo bem interessante sobre as muitas periferias que existem, né, no Brasil, no caso, diálogo com o texto do Japão. A fábrica é Hiroko Oyamada. E a ideia, basicamente, é tentar fazer esse diálogo mesmo das periferias e colocar mulheres falando de mulheres. Né? Essa é a proposta do primeiro semestre. Segundo semestre, depois a gente fala sobre ele. Fiquem atentos, que a gente vai... Já passamos a lista e fiquem atentos para o encontro de agosto, né? Que também vai ser muito legal, que é o livro Quem Faz Essa Comida? Esse eu acho. Que é fantástico também. Eu não dei nada para o livro, mas o livro é fantástico. Muito bom, da Bela Gil. Eu acho que é isso sobre o Clube do Livro. A ideia é a gente debater sobre o livro, sobre livros, né? Mostrar o nosso prazer de lê-los e de ler livros. E a ideia é esta, tá livre, tá aberto, e a gente está aqui para aprender. Principalmente com o seu currículo, acho que temos muito a aprender. Né? Vocês são muito generosos, né? Obrigada pelas palavras generosas. E de antemão já dizer que eu não conhecia a obra, então é um presente, né? Passar a conhecê-la nesse contexto aqui de partilha, né? De uma obra tão densa, né? Tão importante para a literatura brasileira, assim. Como professora de língua portuguesa, com certeza essa é uma obra que merece estar assim, na nossa lista mesmo, né? De formação de leitores, que é fantástico o livro. É muito, muito, muito impactante, é bem escrito, demais. Maria Flávia, então, assim, obrigada por ter aceitado mesmo. Eu vou passar para as formalidades. Tá bom. Vou passar aí para vocês verem, né? O currículo da Maria Flávia. Pati, faça as honras da apresentação. Ok, Maria Flávia, então, mais uma vez, é um prazer enorme, pessoal. Maria Flávia é doutoranda em Educação pelo Cefet, é mestre em Estudos Literários pela Universidade Federal de Uberlândia, graduada em Letras, especialista em Literatura Luso-Afro-Brasileira pela Universidade Estadual de Montes Claros, a Unimontes. É associada da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, a BPN, membro da Rede Nacional de Educação Escolar Quilombola e professora EBTT do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, campus de Januária. E com todo esse currículo, com toda essa capacidade aí e sensibilidade, é ela que vai nos introduzir a essa obra muito bela da Françoise Egat, né, que é uma martinicana,
mas vou deixar para a Maria Flávia apresentá-la melhor para nós. Não sei se todo mundo teve a oportunidade de ler, eu fiquei muito impressionada com o livro, foi a boa leitura do mês, uma das boas, mas essa foi muito impactante para mim também. E eu acho que a gente abre com a Maria Flávia falando agora sobre a obra, depois a gente tem um tempinho, né, Maria Flávia, para a gente dialogar com você para uma troca, tá certo? E no final, gente, fiquem aí que a gente tem aí alguns recadinhos para dar sobre sorteios, enfim, a gente volta com vocês, tá bom? Podemos começar então, Maria Flávia? Obrigada. Podemos, Patrícia. Obrigada. Então, como eu disse, né, muito legal o convite, muito valioso, né, tá aqui. Eu amo falar de literatura, né? Meus alunos costumam dizer assim, professora, a senhora até dá aula de redação em português bem, mas está na cara que a senhora prefere literatura, né? Eu falei, tá bem na cara. Então, toda oportunidade de falar e trocar com outras pessoas, né? Como é o caso desse grupo que gostam, né? De literatura e tudo mais, é muito valioso. Bom, a Françoise é uma leitura grandiosa, eu não conhecia essa obra, né? Ela foi traduzida recentemente, acho que a gente pode dizer assim, para a língua portuguesa, né? E aí a grande questão da obra é que a Françoise escreve cartas para uma mulher negra, que é a nossa querida Carolina Maria de Jesus, né? Então eu queria começar dizendo desse encontro, né? Além-mar, grandioso. Então, eu vou dividir minha fala aqui em 3 momentos. Eu quero falar sobre o para além da obra, que é esse contexto. Queria falar um pouquinho da técnica de escritura da obra, que, na minha humildíssima opinião, de análise literária mesmo, de técnica de tessitura de texto, ela é muito original, única e valiosa e de qualidade, né? E falar um pouquinho também da estética de recepção da obra, né? Como que a obra ela vai ser recebida em contextos diferentes. Confesso que fiquei ali no YouTube procurando gente falando sobre a obra, encontrei uma colega pesquisadora que fez uma tese de doutorado na Sorbonne, né, da USP também, e se debruçou sobre isso de uma maneira grandiosa. Foi, assim, um encontro maravilhoso. Então, para começar, a gente está falando de uma mulher negra martinicana, depois eu vou voltar nisso, né, porque ela é conterrânea de Frantz Fanon, e isso é importante para a gente entender também um pouquinho do contexto da obra. Né, a Françoise é uma mulher que migra para a França como já o ponto final dessa mobilidade no mundo que ela tem uma certa mobilidade, porque ela se casa com um militar e vai acompanhando, né, as mudanças de posto dele. A gente está falando de um contexto da Segunda Guerra Mundial, né, então ele esteve servindo em entrepostos diferentes e ela o acompanhou. Ela é uma mulher estudada, ela tinha um ensino médio, né, e tinha um curso de datilografia, que é muito legal também lembrar, né, de como essa formação técnica posicionava diferente as pessoas, principalmente naquela época do mundo. A gente está falando, precisa, né, contextualizar. E ali por volta da década de 1960, já, quando este livro é escrito, ele só é publicado em 78, né? Tem um interstício grande aí, mas o que a gente está lendo, né, congelando no tempo, assim, está na década de 60, no início da década de 60. Então, a gente está falando da França, que foi extremamente, que viveu o contexto da Segunda Guerra Mundial diferentemente de nós brasileiros, né, porque foi no território francês algumas batalhas, isso vai aparecer na obra também. Mas a gente está falando de uma mulher extremamente politizada, extremamente inteligente, né? A Françoise, quando ela vai à França, né, e se estabelece em Marsella com o marido, ela tem filhos, né? Ela tem 3 filhos nesse contexto. Ela já era uma mulher muito cônscia, politicamente muito bem posicionada, né? E que desejava ser escritora.
essa formação de ensino médio com datilografia nunca deu a ela, né, a chance de, no contexto francês, se colocar numa posição profissional como a que ela desejava. Né? Ela sofre uma série de rejeições, e aí é que a gente tem uma temática que é fio condutor do livro, que é essa mulher pensando a si, a seu próprio tempo. Então, isso é de uma qualidade e de uma coragem própria dos sujeitos escritores marginais, né? Se é que a gente pode dizê-los assim. Bom, então, nessa ela acaba aceitando trabalhos de doméstico, que é muito controverso entre ela e o esposo, né? O esposo tem ali todo um orgulho de sustentá-la, de poupá-la de um trabalho hostil, mas também, né, uma relação que ele não quer expô-la, né, principalmente ao inverno. No tempo do inverno ele ficava muito reticente que ela fosse trabalhar, e tem ali alguns traços, né, do que hoje a gente poderia chamar de machismo, mas a gente não pode ser anacrônico aqui, mas, né, para o próprio contexto da Françoise, ela foi uma mulher até muito livre, né, se a gente considerar o tempo de enfrentamentos em favor dessa liberdade dela. Mas a gente precisa marcar esse tempo, né, de escritura da obra. Então, ela vai de casa em casa fazendo esse trabalho, mas a Françoise queria ser escritora, ela tinha algo a dizer. Né, e é muito interessante, né, que ela tinha algo a dizer, e ela acaba encarando essa experiência na casa das patroas como um grande laboratório antropológico. Né? Ela faz um trabalho de observação antropológica. E aí traz para a gente que está lendo o livro agora, nesse contexto, um olhar de dentro, porque é antropológica, então ela era um sujeito que compunha aquela casa, só não é tão antropológica porque ela não se faz invisível, né? Ela se inscreve no contexto de uma forma muito corajosa, inclusive, né? Então, ela vai tá ali fazendo serviços domésticos, né? E aí ela traz um olhar muito crítico e diz assim, eu quero só ver até onde ela vai, com esse maltrato, com esse exagero de trabalho, um volume de trabalho absurdo. Né? Ela era uma liderança comunitária, porque a gente vê ali várias mulheres procurando por ela, né? Várias mulheres que precisam de ajuda, e ela se intromete mesmo em outros momentos, até quando aparece para ela em favor de uma questão de formação trabalhista. E aqui eu queria recuperar esse encontro, né, territorial entre Françoise e Fanon. Né? A gente tem um contexto de martinicanos, uma mudança no pensamento dos sujeitos negros nesse momento histórico, né? Há uma formação, há um processo de discussão da sua própria identidade. E só que ela é muito autônoma, né? Ela questiona a elite parisiense, a elite francesa que a contrata e explora até o limite da mão de obra. Essa é a voz que aparece para a gente na obra o tempo todo. Mas ela também critica os próprios conterrâneos, né? Porque havia ali um movimento intenso de migração, né? De pessoas negras de várias colônias francesas, mas ela vai contestar como esses antilianos, né? Como esses irmãos que ela chama, acabam por desejar tanto se europeizar que se distingue, né? Assim, dos seus compatriotas ali, então acabam praticando uma certa exclusão, especialmente com as mulheres negras que exerciam trabalho de domésticas, e ela também denuncia isso. Bom, essa Françoise que eu falei aqui, ela, um belo dia, né? Como é que ela chega para a literatura brasileira? Ela está indo para um desses trabalhos e ela se dá o pequeno luxo de ir no caminho, que é um caminho muitas vezes longo, ela mora no subúrbio, né? Ela tem que ir a uma região mais central trabalhar. Várias vezes essa questão aparece na obra, né? Ela fica feliz quando encontra um trabalho mais próximo, né? E se queixa quando o trabalho tem muitas horas de deslocamento. Num desses trabalhos, ela vê uma revista. E a capa da revista, eu tive a curiosidade de buscar para ver, a capa da revista é a Sophia Loren, né? Não tá, mas ali num rodapé diz que vai trazer o perfil de uma escritora brasileira. E ela põe reparo na escritora brasileira que está no perfil, e é uma mulher negra, e é Carolina Maria de Jesus.
ai, aquilo arrepia o corpo da gente, né? Quando a gente esse encontro. A partir desse momento, né, em que a Françoise encontra uma outra mulher negra periférica, né, num outro continente que não fala a língua dela, mas que se fez escritora a ponto de estar numa revista francesa, o seu perfil, né? A Françoise diz, olha, esse negócio é possível de ser escritora. E o que a gente vai ler, né, a obra é um diário epistolar, né? Ela escreve cartas para Carolina. Gente, é belíssimo. Eu sou apaixonada pelo romance epistolar, né? Ele é de uma força, de uma intimidade, né? Essa primeira pessoa que você parece Na verdade, a gente é um espião do diálogo entre as duas, né? A gente é clandestino ali, porque a Françoise está escrevendo para Carolina. E ela diz assim, olha, eu estou escrevendo o meu livro. E essa é uma estratégia essencial na escrita criativa, né? Quando você está num processo de escrita, uma das coisas mais recomendadas quando a gente ensina escrita criativa é que você tenha um diário. Porque aí você cria um alter ego que conversa com você mesmo, né? Porque a escrita é um ato muito solitário, né? Então, Françoise está escrevendo a obra dela, né? E, paralelamente a isso, ela escreve cartas para Carolina, em forma de um diário. Olha a sofisticação dessa construção narrativa que ela fez, e que os filhos depois vão autorizar, né? Inclusive essa tradução, todo esse legado dela tá com esses filhos. Então ela vai dizendo, olha, Carolina, hoje eu não consegui escrever. Os meninos pegaram os meus lápis. Carolina, hoje eu não consegui, tinha muita roupa para lavar. Carolina, minha irmã. Nossa, a primeira vez que ela chama a Carolina de minha irmã, a gente tem que parar, fechar o livro, chorar, né? É muito forte a ligação entre as duas. E ela sabe que essas cartas nunca serão lidas. Então, aqui é que eu quero dizer um pouco da qualidade de escritura, né, da Françoise. Ela cria uma estratégia para si mesma de elaboração, né, que é retórica, não é prática. E aí cabe a gente fazer uma fala, aqui uma observação, que inclusive o livro tem um pós-fácil preciosíssimo, né? O pós-fácil do livro está assinado, né, pela conhecida Maria Clara Machado, né, que é uma escritora conhecida por todos nós, e pelo Vinícius Carneiro. Esse pós-fácil da obra, ele traz para a gente uma parte disso que eu vou dizer agora. É muito comum que na escritura de sujeitos marginais, sejam mulheres negras ou sujeitos territorialmente, vamos dizer assim, que tradicionalmente não estariam escrevendo uma obra, né? É muito comum que essas obras sejam vistas como exóticas, né? E não como uma criação literária dentro das qualidades técnicas que normalmente a crítica vai avaliar numa criação literária, né? De construção de roteiros, de construção de uma voz narrativa. Mas se a gente puser esse olhar, né, técnico sobre essa obra da Françoise, essa técnica está lá, tá? Ela responde sofisticadamente, ela cria essa estratégia, e ela fala várias vezes, olha, eu sei que você nunca vai me ler, Carolina, e eu nunca vou conseguir ler você, porque entre elas há a dificuldade da língua, né? A Françoise fala e entende francês e crioulo, né, que é a língua nativa dela, ela aprendeu bem o francês, ela fala isso várias vezes, mas Carolina não publicou, não chegou até ela a publicação em francês, né? Então ela fala assim, olha, eu sei que você nunca vai ler as minhas cartas. Então, olha bem, a gente está falando de uma escritora que criou uma estratégia de elaboração do seu romance, não nos esqueçamos que ela não está escrevendo as cartas para serem publicadas, né? A gente está observando os bastidores criativos de uma escritora sofisticada, que cria esse diálogo como forma de elaboração da sua obra lá. Então, ela desabafa com Carolina para criar o seu romance, que é o que, de fato, ela está escrevendo, né? Bom, então, ela vai elaborando a vida nesse diálogo como é que eu vou dizer? Monólogo, né? É um monólogo, porque ela sabe e diz o tempo todo, olha, Carolina, eles não vão... Você nunca vai ler as minhas cartas, né? E aí eu queria trazer um trechinho aqui muito valioso.
ela diz para Carolina, se vocês, né, me permitem, eu queria ler alguns trechos da obra. Ela diz assim, olha, Carolina, que experiência estou fazendo? Tinha lido no jornal que precisavam de uma datilógrafa para uma vaga temporária. Eu me apresentei, mas a diretora do escritório disse que o lugar não estava mais disponível. Ela olhava para mim com espanto, percebi que minha pele a tinha surpreendido. É assim, infelizmente, no interior. Você se apresenta dizendo que pode redigir corretamente uma correspondência comercial ou administrativa e lhe é dito que procura uma pessoa experiente. Você diz que tem experiência de sobra e que por causa da responsabilidade inerente à cor da sua pele, você é perfeccionista com o trabalho. Você sabe do que estou falando. Ninguém pode ter a chance de dizer que aquelas negras são uma nulidade, seja no que for. O que tem que ser feito tem que ser bem feito. E o benefício de todas as outras negras do mundo inteiro. Então, nos dizem para voltar outro dia ou que entraremos em contato. Então, você fica de saco cheio e parte para uma agência de emprego para faxineira se você tem urgência em garantir seu ganha-pão. Lá, a atendente abrirá um sorriso. A visão de uma morena vai deixá-la contente. Ah, procurando trabalho? Não vai embora. Tem a dona fulana, a dona Beltrana e a dona Cicrana que procuram pessoas como a senhora. Essa passagem, é bem no iniciozinho do livro, ela está ainda na página 30, ela vai ser retomada com mais força ao longo da narrativa. Essa ideia de todos os negros do mundo. Né? Ela fica muito chateada mais adiante quando pessoas negras cometem erros, que ela presencia erros, falhas de caráter. E ela diz, olha, ele tinha que ser um dos nossos para cometer um erro desse. Né? Lá, quase no final da obra, ela retoma isso. Gente, isso é uma consciência afrodiaspórica, né? Se você imaginar que ela está num mundo em que a conectividade, em que os diálogos não são tão dinâmicos quanto a gente imagina hoje, nós estamos falando da década de 60, né? O diário é escrito entre 62 e 64, é de uma consciência, né? É a afrodiáspora enunciada ali por François. E sempre nesse diálogo com Carolina. Então, a gente tem uma técnica narrativa sedutora, descritiva, sensorial. Ela é muito sensorial, né, nas suas descrições, sobre as mudanças de clima e de estação na França. Ela é sobre os barulhos das crianças, sobre os cheiros que essas estações trazem, sobre o sacrifício físico imposto pelo trabalho, né? Ela, inclusive, se queixa que as madames exigem que ela lave no inverno, enfie a mão na água, né? De bacia gelada, com água gelada, e de uma elaboração e consciência política muito poderosa, né? Muito poderosa. E aí eu queria dizer o seguinte, tem alguns momentos de tanta consciência social e racial, né, por parte da François, que é essa voz narrativa do mundo, que a gente está vendo o mundo pelo olhar dela, né? A gente está vendo a sociedade francesa pelo olhar dela. Ela tem uma consciência crítica tenaz, né, a ponto de constranger e liderar outros migrantes que estão ali, né? Eu queria destacar um pouquinho, ela vai até uma festa, né, em Marselha, em 2 de fevereiro de 63, e ela escreve a Carolina assim, ó, por nada no mundo eu deixaria de ir à abadia Saint-Victor no dia de Nossa Senhora da Candelária. Hoje fui, apesar do frio, esperando que não houvesse muita gente. Azar o meu. Toda a Provence, Carolina, ou melhor, a região inteira da Marselha, tinha vindo se prostrar diante da Virgem Negra abrigada naquela igreja bizantina. E aí ela diz adiante assim, ó, nunca soube se aquela estátua era de pedra ou de madeira, objeto de tanta veneração cuja origem remete a tempos imemoriais. Ela tem no braço esquerdo, na altura do ombro, um menino Jesus com o cabelo completamente crespo. Está coberta com tecido verde, suntuoso, aquela marca de descrição sinestésica também, né? Porque ela vai descrevendo cheiros e vai descrevendo gostos e é super envolvente como técnica narrativa mesmo, é bem interessante, é quase como se ela quisesse que Carolina a entendesse como uma igual, né? Nessa escrita dela, com um esforço hercúleo para construir o cenário, né, dessa narrativa. Aí ela diz assim, ó, está coberta com um tecido verde suntuoso.
faço-lhe confidências como faço a você, Carolina. Com sua tez morena, ela é tão parecida comigo. Quando rezo uma oração à Imaculada Conceição, sei que estou invocando a mesma rainha, mas lhe peço perdão por orar, caso ela não seja feita para mim. Aqui não é a mesma coisa. No momento fugaz em que consigo me aproximar da estátua, depois de ter seguido uma longa procissão, percebo que ela tem a expressão serena das mulheres da minha terra, que penaram muito na vida. Então, a necessidade de François nessa escrita, né, de ter uma interlocução com uma igual, e no caso de erguer essa figura de Carolina como esse totem, né, como essa voz que ela pode acessar, que foi alguém que acessou o que até então era sonho para ela, que foi a escritura, é que move a escrita do romance inteiro, né, da narrativa inteira, das cartas que a gente está acompanhando e que vão contando a vida dela. Contam a vida dela com os filhos, né? Contam a vida dela com o trabalho, contam a vida dela com o esposo e o sonho de ser escritora, né? Que vai e volta e acaba alimentando toda a vida, né, dela. À medida que a narrativa vai avançando, ela vai se mostrando cada vez mais consciente politicamente, né? Atuante também. E aí, quando eu estou dizendo atuante, é porque a comunidade de imigrantes que vivia entre Marseille e Paris, né, naquela época, se conhecia, se frequentava, e a François se posiciona em vários momentos, né? Essa relação dos migrantes que querem desconhecer ou se desvincular de outros migrantes, né, que exercem papéis sociais subalternos, como se quisessem se distanciar, né, da própria narrativa, da própria identidade, vai indignando a ela também. E aí eu evoco aqui o cenário do baile, né? Tem um baile martinicano, antiliano, de imigrantes, em que a música que está tocando, a comida que está sendo servida, eram clubes frequentados, né, e que eles pagavam um valor por esse jantar dançante. E aí algumas empregadas domésticas ou prostitutas eram impedidas de entrar. E ela se posiciona perante donos do clube ou pessoas ilustres que ali estão, ela os questiona tenazmente, né, sobre essa identidade. Então, a construção da identidade, a apresentação da identidade da François, ela é sempre muito forte, né? Porque não é uma questão endógena apenas, né? Porque a gente acompanha muito a intimidade dela, essa é uma característica do romance epistolar, né? Esse tom confessional. Mas é também uma identidade construída no encontro e no enfrentamento com os seus, ou ainda com a sociedade francesa, né? Que, de modo geral, trata elas muito mal, e ela se indigna com várias situações. Bom, só para fechar aqui esse primeiro momento de fala, eu queria ilustrar um pouquinho disso. Lá na página 142, né, ela vai falar dessa questão dos negros contra os negros, né? Então, assim, tem um evento antiliano, e não sequer os antilianos que ralam até cansar, sendo que em Marsella somos maioria. É só olhar o cais, ou a Rua do Paradis, não tem chefe de gabinete por lá. Então, o que significa empregadas não? Já que as meninas não podem fazer nada além disso. Se elas estivessem na Rua do Banet, até entenderíamos os soberbos fingindo estar envergonhados, mas aquelas infelizes trabalham honestamente e hoje são vergonhosamente acolhidas por pessoas que a rejeitam. Então, não é silenciosa essa voz, essa identidade de François. Ela vai, então, elaborando o romance, ela conta também do avanço, né, da escritura, ela se alegra à medida que outras pessoas leem os textos dela e colocam essa qualidade, né, esse interesse pela narrativa dela, mas aí também tem uma coisa muito interessante, que é o tempo todo ela está com medo de ouvir que o texto não presta. Há um momento da obra em que ela diz para Carolina assim, olha, eu vou largar isso para lá. Ela vai a Paris,
né, em férias com os filhos, tenta falar em algumas editoras, ela diz, olha, eu não vou mexer com isso mais. Eu já sei que eles vão me rejeitar, que é uma insegurança muito grande, né? Porque essa voz, olha, uma negra. E ela o tempo todo vai dizendo, uma mulher negra, migrante, quer publicar um livro, eu vou ser motivo de deboche, vão me dispensar, né? Ela tem toda uma insegurança com relação a isso, mas, ao mesmo tempo, se agarra, né, a um pequeno fiozinho ali, especialmente a partir da narrativa de Carolina, né, que Carolina conseguiu, Carolina é uma escritora. Bom, nessa oscilação dela aí, aparecem alguns interessados, né, pela obra, até que as escritas, elas são muito consistentes no primeiro e no segundo ano do diário. No final do segundo ano, isso vai se espaçando. Ela escreve no espaço de um mês, passa um mês sem escrever. Mas isso é porque ela já disse fim no livro. E a gente não pode esquecer que as cartas são um recurso da criatividade de François. Né? Ela tem nas cartas o interlocutor, a interlocutora para o processo criativo. Né? Então, o diálogo com Carolina, ele vai rareando à medida que ela completa a obra, que ela termina a obra. O que ela vai... e ela deixa de buscar pela publicação também. Aí ela diz, olha, os dias são todos muito iguais, Carolina, não tem muito o que contar. Então, aí eu queria retomar a questão da qualidade da escritura, da técnica de escritura, né? Não é um recurso pessoal. Escrever as cartas não é um mero recurso pessoal. É um recurso de escritura, é um recurso criativo, né, para que a escrita do livro seja feita, ela cria um alter ego, né, para estabelecer esse diálogo com a Carolina, ainda que Carolina nunca vá correspondê-la. Né? Então, é muito importante isso para a compreensão da complexidade técnica da obra. Né? Além de ser um diário epistolar, que a gente está acumulando aqui dois gêneros, né? Do diário e a carta, ainda tem isso. É um recurso narrativo que ela cria, né, para escrever a obra. À medida que ela escreve e que a publicação ou fica muito longe, né, fica desesperançosa para ela, a correspondência com Carolina também vai rareando e sumindo. Né? Por quê? Porque ela pôs o ponto final na obra. Então, a gente tem aí uma voz de François, que é de uma mulher negra deslocada no mundo, né, num mundo que não é o dela, fazendo parte ali da sociedade francesa, com marcas de imigrante, é nesse sentido, né, que eu quero dizer que ela está deslocada no mundo, é uma sujeita periférica, mas a gente tem uma voz da escritora aí também, né, contando o seu processo de escritura, a sua técnica de escritura, para outra mulher negra escritora também. Acho que era isso. Assim, num primeiro momento, né, que eu queria partilhar aqui das minhas impressões mesmo, né, dessa obra tão valiosa, né, fazer a leitura dessa obra, conhecendo o Quarto de Despejo, né, conhecendo Carolina, como a gente conhece, eu acredito, aí eu vou chegar no último ponto, da estética da recepção. A recepção muda completamente quando a gente conhece Carolina, né? Com quem ela está conversando, quando a gente conhece a obra de Carolina, mais ainda. Então, e me causa um encantamento muito grande que ela tenha conseguido entender Carolina tão sensivelmente, porque as trocas que ela faz estão todas lá na obra de Carolina, né? As imagens que ela evoca, as marcas sociais que a incomodam, estão todas lá na obra de Carolina, sem ter lido a obra. Porque eu consegui fazer as pontes porque eu li a obra, né? Eu conheço a escritura de Carolina, né? A gente se dedica a conhecer. Carolina é obra que cai no vestibular. Carolina está ali margeando o cânone já tem um bom tempo, né, na literatura brasileira. Mas a François foi de uma sensibilidade tão grande, né? Quando ela conversa com Carolina nessa riqueza de detalhes, sem ter lido Carolina. Ela leu
o sujeito Carolina, né? Ela leu o sujeito Carolina. Ela se encontrou com esse sujeito. E em vários momentos ela diz, né? Todos os negros do mundo, todas as negras do mundo sentem assim, todas as negras do mundo vão entender o que eu estou dizendo, né? É extraordinário imaginar que alguém fez trocas tão intensas com uma escritora tão importante para a literatura brasileira como a Françoise. E eu vou trazer aqui uma outra questão importante, né? A Françoise, ela não está no mesmo lugar que Caroline. E ela diz isso. Tem um trecho da obra que ela fala assim: ah, Carolina, você passa por tanto mais dificuldade que eu. Eu vi que você mora na favela, né? Tudo mais. Eu não passo tantas dificuldades. Ela vai dizer quanto você, nem quanto outras que estão aí. E estou reclamando. Então, é de uma consciência social, política, muito marcante, né? Essa escritura dela. Então, as avaliações, a acidez da narrativa dela sobre a sociedade francesa, né, que ela frequentava, aquele grau de criticidade só podia ter sido mesmo construído por uma sujeita à margem, por um olhar corajoso o suficiente para fazer essa análise tão visceral, né, que ela faz da sociedade na época. E aí tem uma questão que me pega muito, né, que eu vou trazer agora para uma outra realidade. A gente passou anos dizendo que Machado de Assis era irônico tanto quanto essa de Queiroz, que esse era o estilo dele, né, da ironia e da crítica voraz social, porque ele estava inspirado em essa de Queiroz. Jamais. Um sujeito negro, inserido na sociedade, convivendo com as hipocrisias e as organizações sociais em torno do racismo, que poderia fazer uma leitura tão ácida, tão intensa da sociedade, né? E é o mesmo caso de Françoise, né? E aí o lugar de onde ela fala sobre Paris, o lugar de onde ela fala sobre Marselha, o lugar de onde ela fala sobre a própria terra dela, sobre a região das Antilhas, é essencial, né? Esse outro conceito que nos é tão caro nos estudos étnico-raciais, que é de onde ela enuncia essa análise toda, essa criação literária tão grandiosa. Eu já falei um tanto, agora acho que a gente pode trocar um pouco, né? Quem está por aqui leu e mesmo quem não leu, assim, gosta muito de Carolina, acho que a gente tem algo para trocar. É isso. Maria, muito obrigada pela sua fala. Você foi maravilhosa, você arrasou. Eu não estava aparecendo tanto aqui antes porque eu estava dentro do ônibus, aí o sinal estava um pouco falho. Mas muito obrigada por participar, fico muito feliz. Antes do pessoal fazer uns comentários, eu queria dar uns recadinhos que era para eu ter dado no início, só que, mais uma vez, por conta da estrada eu não consegui falar muito bem. Então, primeiramente, boa noite. Aqui na seção de mensagem dos comentários, eu já mandei o link do formulário de horas complementares, tá, pessoal? Então, fiquem atentos, preencham lá rapidinho, até pra gente já fazer o sorteio aqui ao vivo no final do encontro com quem preencheu o formulário, tá joia? Então, podem acessar lá, preencher as informações rapidinho. E sobre os próximos encontros, gostaria de pedir muito, pessoal, quem puder, a gente vai mandar uma mensagem no WhatsApp, entre no grupo de WhatsApp do clube, porque é muito mais fácil da gente divulgar os assuntos. No Instagram também, quem não quiser mexer com o número de WhatsApp, eu entendo também, às vezes o grupo é muita mensagem. O Instagram também, estou postando todas as informações lá, os posts bonitinhos, então segue a gente lá. Até que para participar do sorteio e ganhar o livro, precisa seguir o Instagram do Nós e da Editora Todavia. Então não deixem de participar, tá bom? No mais era isso mesmo, depois eu falo mais algumas coisas, mas mais uma vez agradecer pela sua fala, viu, Maria? Vou deixar aberto aí para quem quiser falar. Gente, primeiro eu queria, para quem chegou aí um pouquinho depois, dizer um pouquinho do Clube do Livro, que ele começou ano passado,
né? Então, assim, eu estou repetindo o início da fala aqui do Andrei. Foram 6 encontros ano passado, um deles, o início deles foi presencial, depois a gente foi para o formato online, muito para facilitar a interação de pessoas para além do nosso grupo. E, então, a gente tem recebido pessoas não só do Cefet, mas abertos aí para todos e todas. Vocês, quem está aqui, divulguem, dividam, porque a gente tem que espalhar a palavra, né? Aqui, as obras desse semestre, né, foram... a curadoria foi do Andrei. A gente privilegiou escritoras mulheres. A gente tem trabalhado muito com a temática de gênero relacionada a trabalho. Aí vão outros recortes, né? Mas a gente gosta de trabalhar com os pontos que atravessam, né? Enquanto marcadores sociais. Então, às vezes, passa gênero, passa a questão relacionada à sexualidade e outros. Mas classe é uma coisa que a gente carrega com muito fervor aqui, né? As discussões que atravessam praticamente todas as obras que a gente trabalhou, né? Só me apresentar, o meu nome é Ludmila, sou professora do Departamento de Ciências Sociais Aplicadas, professora da pós, do mestrado também aqui do PPGA e do doutorado, da UFMG também. Eu sou credenciada no programa de pós-graduação do mestrado e do doutorado, e esse Clube do Livro ele só existe porque eu tenho alunos e parceiros maravilhosos, não preciso ficar vermelho. Tem a Marcela aqui, tem Júlia, tem Patrícia, Klaus. Tem Klaus, está aqui também. Então, são essas pessoas... O André está quase ficando da cor da blusa dele. É isso mesmo. Então, que fazem acontecer, mas mais do que a gente que está aqui nos bastidores, a gente conta com pessoas como Maria Flávia, que aceita os nossos convites para fazer um bom debate de alto nível, né, da obra, como ela abriu e trouxe questões maravilhosas, e também dos alunos e participantes do grupo, que também estão dispostos aqui, às vezes, não li, mas está aqui, ouvindo, e inegavelmente, igual uma das minhas alunas, a gente está aqui no campus 6 do Cefet, falou assim, agora eu tenho que ler. Então, Maria Flávia, eu acho que a sua fala e de outros, né? Às vezes a gente não vai preparado, com a leitura preparada, mas só o fato da escuta já é um processo muito importante de intervenção, porque ele traz coisas e elementos, claro que são literários, mas de reflexão sobre uma realidade, né? E nos convida a ler, a pensar, a refletir, né, sobre questões que atravessam todo mundo, né? Assim, todas as pessoas. E aí é isso, é um convite. A sua fala foi maravilhosa, né? Assim, instigante. Você traduz a autora de uma forma muito consistente, mas mais do que isso, o que eu acho da sua fala é como que essa obra te atravessa em termos de afeto e você consegue entregar para a gente que está ouvindo você falar o quanto que ela é maravilhosa, a obra. Mas você consegue entregar isso porque ela também te atravessa, né? E aí fica difícil da gente dizer que não vamos ler, né? Quem não leu. E aí eu acho que o maior e melhor convite para a leitura, né, em tempos de vídeos curtos e de shorts, né, que a gente vê, mas o maior
eu acho que a maior intervenção que tem é esse convite para a leitura, mas feito por meio do afeto que nos atravessa. Então, assim, se não nos toca, como é que eu vou ler, né? E aí, Maria Flávia, você fez isso lindamente, instigante. Os recortes que você traz também, e a contextualização da França, da obra, da técnica da obra, mesmo sem entrar em detalhes e uma linguagem técnica, né? Sem pedante, sem ser chato. Ele é mais rasgado, né? Assim, sem ser pedante, sem ser chato, mas eu sou mais polida, então vamos lá. Mas você entrega de uma forma instigante, mas uma linguagem muito equilibrada para que todos que estejam aqui, mesmo quem leu, mesmo quem não leu, sintam-se instigados. Então, assim, eu só tenho a agradecer. Linda, assim, te ouvir falar. Eu poderia, e eu acredito que todo mundo aqui, nós poderíamos te ouvir aí por horas falando da obra. Poderia ler a obra, eu gostaria, né, e a gente ouvir só você lendo, eu acho que eu já estaria satisfeita de ouvir sua voz. Então, muito obrigada. Eu agradeço imensamente palavras tão generosas. E você falou aí duas coisas importantes, assim, a paixão, né? Essa é talvez a parte mais importante da minha identidade profissional. Eu amo literatura, eu amo que as pessoas amem a literatura de qualidade, principalmente. E a identificação com o texto é inevitável, sabe? Assim, eu penso que uma mulher negra de qualquer lugar do mundo, como ela evoca, né, vai entender de um jeito muito especial, né, vai acessar esse texto de uma maneira muito especial, como Carolina nos atravessa, né? Eu costumo brincar muito, essa frase não me larga, né, que é quando ela diz, olha, eu vou botar seu nome no meu livro, viu? Ela ameaça as pessoas. Carolina faz isso muitas vezes. A escritura dela é uma ameaça, porque ela sabe, ela tem consciência disso, e François também tem. Né? Ela não ameaça ninguém com a escritura dela, como eu disse, ela é uma mulher mais bem posicionada, né? Ela está também na Europa, ela mesma diz que em Paris já não causa tanto espanto a presença. Olha, ela vai apontar a diferença entre o interior da França e Paris, né? Essa questão toda, essa efervescência. Ela não ameaça ninguém com a escritura, mas o marido a desencoraja várias vezes, né? Ele fala assim, você nem vai ter dinheiro para publicar isso. Ah, minha escritora, fala aí, minha escritora, meio que ironizando ela, esse descrédito mesmo de quem a ama, de quem gosta dela, o marido, né, não está nesse lugar do pior marido do mundo, né? E a amiga também, moça, vamos abrir um restaurante, sabe? Assim, vamos cozinhar pro povo, que é isso que a gente sabe fazer. Eu entro com dinheiro, você cozinha bem, né? E os filhos, né? Essa relação dela com os filhos que pegam as coisas e tal. Então, é muito próximo, né? Quando ela fala assim, Carolina, minha irmã, né? Ela tá no momento que ela tá no ônibus, de uma delicadeza, e que a moça fala assim, você tá escrevendo carta pro seu namorado. Aí ela fala assim, não, é para minha irmã. Nossa, ali tem que parar, tomar um fôlego, chorar, porque na verdade, o que acaba acontecendo com todo mundo que leu a obra? Você se põe no lugar de Carolina. Você é o interlocutor com quem ela está falando, né? Então, claro, eu não acredito que ela tenha pensado assim, ela nem pensava em publicar isso. Bom, então, eu acho que essa paixão que você coloca é uma marca que me constitui como pessoa. Eu sempre fui um caso de literatura, né? É a coisa que eu mais amo na vida é falar sobre literatura. E a outra questão é essa, né? Do encontro com uma narrativa que é sobre todas nós, né? Mulheres negras do mundo. E essa consciência dela é quase Lélia Gonzalez enunciada na prática, né? Ela fala de uma grande nação africana em diáspora. Ela coloca o Brasil nesse roteiro,
né? Coisa que a gente nunca conseguiu fazer com o pessoal que está aqui do lado, né? Então, a obra é um presente, Andrei. Obrigada. Que curadoria. Né? E agora a gente precisa colocar esse livro até, sei lá, no PNLD literário. A gente tem. Ele tá no meu livro do. Meu Mac, né? O Mac Livros. Mac Ele Livros. tá. Ele tá lá. Pronto. Então é daí que a gente vai hackear o sistema. Sabendo Eu trabalhei ele o ano passado com uma turma de primeiro ano do ensino médio. Lá, gente, que veio, coisa grandiosa. Para todos os alunos do ensino médio. É o PNLD literário. É. Então, você imagina fazer a leitura dele e de Quarto Despejo. Né? Isso meu Deus, isso é formação do leitor em alto nível. Nossa, acho que vale todo o esforço. Próximo até a Luana, que está aí, nossa colega, professora também do Cefet, né? E doutoranda. Ela vai apresentar o próximo livro, mas depois dela, que também vai ser lindo, maravilhoso, tenho certeza, eu acho que ela teve uma identificação muito grande com o livro, né? A autora é tão doida quanto a Luana. E nós teremos Quarto de Despejo. Também está convidado. Tem de tudo, viu, Andrei? Tem de tudo agora. Tem de tudo agora. Então, assim, ainda temos isso, né, para analisar ainda, né, que daria, sei lá, compêndios, né, a análise do encontro mesmo das duas obras, né, da Carolina, Quarto Despejo da Carolina com essa obra dela. Assim, foi um presente mesmo. Ler o livro é de uma força impressionante, essa narrativa de François. Acho que ela mesma não imaginou que fosse ressoar em nós, assim, né? Sim. Mas é uma identidade muito forte, muito consistente. E a ciência de si, né, que ela e Carolina têm em comum, a ciência de si, de saber dizer, de saber o que pensa, de elaborar o mundo ao seu redor com muita coragem. Acho que isso sequestra a gente também, né? Assim, a nossa admiração, os nossos ouvidos, né? Eu confesso para você que eu li o livro, se juntar, foi um dia. Eu li em 2 fôlegos, né? Eu tenho um defeito horroroso, que o livro que eu gosto, eu devoro. E depois eu fico muito triste porque ele acabou e não tem nada parecido. Né? E nesse momento, como doutoranda, eu não pude fazer o movimento que é inevitável, que vem assim, eu vou ler Quarto Despejo de novo. Na hora, a primeira movência é essa, assim, eu vou ler Quarto Despejo de novo. Eu não posso ceder esse impulso, porque, né, a gente está ali soterrado pelas leituras obrigativas, né? Mas o Diário de Bitita também é outra coisa que vem, né, na hora que você está lendo, e várias outras narrativas de mulheres negras periféricas. Acho que a Patrícia quer falar. Patrícia, fale. Ótimo, ainda bem que deu aqui. Maria Flávia, eu perdi algumas partes da sua fala, infelizmente, porque fui caindo aqui, minha internet está fraca. Eu não sei se você falou, mas eu queria saber... Como a gente está aqui na Letras, eu estou na Letras do Cefet, estudando tecnologias de edição. Então, o mercado editorial me interessa especialmente. Eu acho que tem colegas aqui também que são da Letras. E aí eu fiquei pensando, essa retomada dessa obra que foi lançada em 78, foi escrita em 62, lançada em 78, como você falou, e lançada aqui no Brasil tão recentemente, você acha que essa retomada está relacionada de alguma forma com esses movimentos, com a última onda, e tanto do feminismo quanto do feminismo negro no Brasil? Você acha que tem uma pressão do público para que a editora, e se tem, enfim, se isso é realmente uma forma da gente também continuar na pressão, né, para que o mercado editorial nos responda? Então vamos lá, assim, eu já fui acusada essa semana disso, né, de não ser a mais positiva das pessoas, mas na verdade o que eu entendo aqui? Eu entendo que o que muda primeiro, o que se desloca primeiro é a academia,
né? E aí eu estou falando das formações em letras e artes, né? Esse diálogo Brasil-França sempre houve interesse da Academia Francesa na produção literária brasileira, mas fora do cânone, em toda a academia, e aí a gente está falando da Academia Brasileira e da própria Academia Francesa, do mundo, né? Se abrir para produções não canônicas da literatura é um movimento relativamente recente em termos de literatura. Aí o que a gente tem? A gente tem sobre mercado, né? São duas discussões diferentes. Então eu tenho a academia, e é via academia que essa obra chega, o interesse é de investigar e como é que eu vou dizer, dissecar a criação literária em literatura comparada, inclusive, né, com a obra de Carolina, entender o processo de escritura da François. E a gente tem uma intelectual da envergadura uma escritora e uma intelectual da envergadura da Maria Clara Machado interessada em traduzir, né? Esse interesse, ele não... Aí a gente está falando agora de um outro lugar, que é a estética da recepção literária, que tem um embrincamento, assim, bem pertinho com a construção do mercado. Aí sim, Patrício, o que, na minha humilde opinião, tem é um mercado pronto para receber essa produção literária no lugar, né? Interessante. E quando tem mercado, vai haver um interesse. Agora, nós, pessoas que nos interessamos, né, nós, pessoas que queremos que o cânone seja hackeado, reconhecido, né, e tudo mais, a gente fica feliz, né, e provoca a divulgação da obra e circula a obra, né, mas eu acredito que é muito mais uma combinação de um interesse acadêmico, primeiro, que é por aí que a obra, né, hackeia, e com o mercado editorial, né, a gente está falando de vendas mesmo, né, e aí, claro, tem um público pronto para receber essa obra, tem um público engajado, um público... não faz mais sentido o cânone somente. O cânone sozinho não faz mais sentido no mercado editorial. Nem na formação de leitores, né? Não faz mais sentido. 30 anos atrás, essa obra não estaria no mercado. Não estaria, né? Eu me recordo aqui também que o mercado nacional, ele tem uma característica importante. Assim, tem algumas obras que vêm à luz pela cultura televisiva que nós temos, né? Tem novelas que se prestam a esse papel. Até agora está revisando a Avenida Brasil, né? E eu lembro daquele movimento do Tufão ler e o que ele lia começar a circular. E agora a gente está falando das redes, né? O que está ali, que as pessoas consomem. Então, há um mercado pronto para produzir, interessado em produzir, porque quem recebe a obra literária já está mais interessado em outras vozes, né? Se a gente pensar ainda que é uma cereja do bolo que Carolina tenha sido o tema do maior espetáculo visual do mundo, que é o Carnaval Brasileiro, né? Deu uma questão muito interessante para essa obra, deu uma visibilidade, acaba tudo que vai conversar com Carolina, com a obra de Carolina, com a imagem dela, foi uma cereja do bolo, né? Essa divulgação aí, Patrícia. Então, eu acredito que sim, a gente faz isso, mas, infelizmente, é muito mais um lugar de mercado, sabe? É de consumo mesmo. Infelizmente, eu não acho que seja um movimento só político, só justiceiro, em prol da diversidade, infelizmente, né? Mas como mercado, sim. A Marcela. Eu queria fazer um comentário também. Você falou de literatura comparada, e aí eu lembrei de um trabalho que eu apresentei semestre passado, que eu analisei, inclusive, Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus, só que aí a minha comparação foi com Becos da Memória, de Conceição Evaristo. Também, meu sonho é a gente trabalhar aqui. A gente já trabalhou Conceição, mas não Becos da Memória. Enfim. E aí eu falo... Ela é maravilhosa. E aí eu trago essa comparação da diáspora negra em cada uma das obras. E aí você, né, falando sobre a François, eu pensei, assim, é inexplicável, assim, a gente parar para pensar na imensidão não só da escrita, isso vai para vários âmbitos da vida, né?
mas principalmente na escrita, nos livros, na história que a gente carrega por aí, né? Que isso ultrapassa essa. Quando elas falam do isolamento, né? Dessa questão da diáspora negra, desse isolamento, de se colocar como periférico, como assim, abandonado pela sociedade, uma minoria ali não vista pela sociedade, isso não é exclusivo. Pelo contrário, é uma experiência universal e atemporal. Ela não deixa de acontecer, ela continua acontecendo, e não é só aqui, é em todos os lugares do mundo. Então, esse isolamento atravessa tempos e fronteiras. Então, quando a gente vê o encanto da Françoise de saber da existência de Carolina e o que Carolina escreveu, assim, a gente consegue compreender, de certa forma, o sentimento dela, né? Claro, eu, como mulher branca, não entendo o sofrimento de uma mulher negra, mas falo nessa questão de olha como atravessa fronteiras enormes e até hoje atravessou o tempo e esse assunto chega até nós e a gente debate isso. Então, assim, é muito, muito, muito bacana mesmo a gente poder construir isso hoje e ainda mais na era das redes sociais, do mundo digital, onde isso tem mais... Isso acontece em maior quantidade, né? Com a gente tendo mais contato com as pessoas de fora, porque naquela época ainda era, né, outra vida, né? A gente não tinha o contato que a gente tem hoje com as tecnologias disponíveis. Mas de pensar assim que isso traz essa força, né? A gente poder conversar com pessoas de outro país e ela poder entender o que é que a gente passa, a gente poder publicar, ver o que está acontecendo ao redor do mundo. Ai, peraí, eu acho que tem Tchau, boa alguém. noite, gente. Tudo de bom, até mais. Muito obrigada, viu? Peraí, que tem alguém com o microfone aberto aqui. Mas enfim, era isso que eu queria falar. Sobre assim, como que o digital também traz aumenta essa escala da gente poder participar da história do outro e o outro se ver na gente também. Era isso. Marcela, é uma das coisas mais legais da obra, né, da Françoise. Essa confirmação de que uma existência como pessoa, mulher negra no mundo, ela é entrecortada. Eu só vou discordar de você, assim, quando você diz eu não vou compreender o sofrimento. Eu compreendo que você não vai tocá-lo da mesma maneira, né? Mas a universalidade com que ela narra isso, a propriedade com que ela apresenta isso, nos toca no lugar de humanos, né? Ela universaliza. E aí eu queria falar de um conceito que nos é muito caro na análise literária, né, que a gente costuma chamar de cor local. Né? Eu estou falando de um sentimento que é universal a partir de um lugar muito próprio. Né? Geralmente isso a gente atribui a território, né? Mais ou menos narrativas de espaços muito específicos. Mas isso também como é que eu vou dizer? Essa universalidade do sujeito deslocado, do sujeito explorado, da mulher, né? Da mulher mãe, tá tudo ali, né? Isso é e eu acho que é aí que está a sacada das obras que são perenes, né? E fazem sentido para muita gente. Você conseguir colocar uma voz pessoal, mais pessoal do que um diário epistolar, impossível, mas tratando de sentimentos muito humanos, né? Muito universais. No caso da Carta Alma Negra e de Carolina, encontrar uma universalidade na existência negra é fantástico, né? Ainda mais a gente que fica assim, teorizando, lendo Lélia, lendo ali Abdias, né? Como que materializar esse projeto deles, né? De Lélia, de Abdias, de Cida Bento, né? Realmente alcança a gente de maneira diferente, mas tem muita humanidade ali também, né? Aquela agonia dela pelo trabalho, né, coitada, o migrante, o sujeito estrangeiro, né, que sentimento ruim. Enfim, essa música que eu vou falar aí agora é lá do norte de Minas, e eu já queria agradecer, tiveram aqui vários colegas, né, alguns já tiveram que deixar, que estão aqui, que são do Instituto, que são de Montes Claros, que são de Pirapora, que estão aqui, que a gente está fazendo essa ponte grandona, né, de leitores. Ela é uma leitora voraz, viu, gente, essa moça. Boa noite, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Acredito que todos nós estamos, né, depois dessa apresentação maravilhosa, dessa pessoa maravilhosa. Eu tenho a honra e a gratidão
por ser amiga, por ser companheira de trabalho, de vida. E assim, é essa paixão e esse transbordamento, né, da leitura, da leitora, que também é voraz, Maria Flávia. E eu gostaria muito de agradecer por esse momento. Diminuiu um pouquinho a saudade que eu estou dela, né? Porque, como ela diz, eu estou aqui no norte, ela está aí no centro, né, do estado, na capital. E assim, é tão apaixonante saber que Maria Carolina atravessou, como a literatura é importante, como a literatura é poderosa, atravessar oceanos, eu arrepio toda ao falar, atravessar distâncias imensas e chegar a François. E esse encontro dessas pessoas, dessas mulheres negras periféricas, dessas mulheres que estão sempre na luta, poderia até nos deixar assim, com aquele sentimento, nossa, mas é difícil para todo mundo, tá sempre ruim para todo mundo, principalmente para a mulher negra, para a mulher periférica, mas ao mesmo tempo nos dá assim, uma esperança, porque como tem as dificuldades, também tem as pessoas que não se calam, as pessoas corajosas, as pessoas que com a sua vivência nos permitem ver essa luta do dia a dia, mas sem se endurecer, sem se alienar. E isso é muito, para a gente que é leitor, para a gente que é apaixonado pela nossa literatura, isso é muito gratificante, isso é fortalecedor. E Maria Carolina é assim uma pessoa que nos deixou, né, está em outro plano, mas a obra permanece. E onde ela estiver, ela vai estar muito feliz. Porque ela não conheceu a François, mas a obra chegou até ela. A obra conheceu François. E nesse gênero diário epistolar, né, como Maria Flávia bem disse, a intimidade ela é muito intrínseca, ela é muito forte. E a gente vai lendo, agora eu vou ter que ler François, né? Porque depois dessa leitura com Flávia, aí eu já quero ler. Também não estou podendo, estou mestranda, estou assim soterrada de coisas para ler. E ler Carolina de novo. Eu sempre parto da premissa de que não existe reler. É sempre uma nova leitura. E agora, essa leitura de Flávia, não tive a oportunidade de ler a obra, mas essa leitura de Flávia eu vou ter que fazer a minha leitura, que já vai ser casada, já vai ser... não, eu não digo contaminada. Às vezes as pessoas usam isso. Eu falo, gente, não é contaminação, é compartilhamento, é troca, experiências vividas que vão ser ampliadas pelo olhar de mais pessoas. E aí eu gostaria de parabenizar vocês e gostaria de agradecer pelo convite, Flávia, e eu dizer que eu estou morrendo de saudade e que, assim... Não é bem voraz, ela fala que eu sou voraz, não é bem isso, mas assim, eu estou muito feliz, eu gosto da Carolina, acho que essa obra, Quarto de Despejo, ela ela é um clássico, porque ela está sempre em discussão, e não só por isso, mas ela, por ela tratar, a Marcela muito bem disse também, uma questão universal, lutas universais, sentimentos universais que nos afetam, nos atravessam, independente de onde nós estamos, de onde nós estivermos. Vai haver sempre essa conversa, né? Esse atravessamento, ele vai ser sempre enriquecedor. E assim, eu estou muito feliz e muito obrigada. Eu que agradeço, Ivone, sua fala foi maravilhosa. Fico muito feliz. E às vezes, eu queria até falar, você falou assim, eu não me considero uma leitora voraz. Gente, a gente tá no meio acadêmico, assim, você falou que tá no mestrado e tudo. A gente sempre tá lendo, sempre tá estudando, a gente não tá. Então não se subestima dessa forma, não, que a gente entende como é que é. A gente acha que não tá lendo, que às vezes não tá pegando algo, tipo assim, além dos trabalhos, além das disciplinas, eu não tô pegando um livro para ler que eu quero, assim, que eu escolhi. Mas a gente está sempre lendo. E lendo coisas boas, inclusive. Então, estamos debatendo aqui livros maravilhosos.
que foram selecionados para o clube, então a gente está sempre nele. Então não preocupa com isso não, tá? Pessoal, já tá quase dando a hora, falta 15 minutos. Então queria que tomar a palavrinha rapidinho, não sei se tem mais alguém que quer falar. O Andrei quer falar. Mas antes dele falar, eu só queria agradecer todo mundo pela participação. Queria retomar mais uma vez, para quem não preencheu o formulário, preenche, por favor. Porque hoje ainda eu vou fazer o sorteio e vou divulgar no Instagram, tanto no Instagram quanto no WhatsApp, o resultado do sorteio, tá joia? E aí a pessoa já pode pegar um exemplar físico com a gente. Ele, ó, Maria já recebeu o dela também, né? Ele é lindo. Então eu queria agradecer mais uma vez a editora Todavia pela parceria, pelo comprometimento e por ceder, né, os exemplares para a gente poder fazer isso. Sem eles isso não seria possível. Então, preencha aí para não perder. Não deixa de seguir tanto o Instagram do Nós, que é NósADM Cefet-MG, e a editora Todavia também no Instagram, para vocês poderem participar do sorteio, tá? Eu vou colocar aí no chat certinho os nomes, para vocês não deixarem de seguir. E agora eu vou deixar a palavra com o Andrei. Andrei, tá por aí? Eita, gente, o Andrei tinha levantado a mãozinha. Não sei se ele tá pelo computador da. Aí, Aí, ó. agora deu. Ele abriu até o microfone. Andrei está entre nós. Quando o Andrei não aparece, eu vou mandar aqui, ó, o Instagram do Nós, que é nosadm.cefetmg, e o da Todavia, que é a editora Todavia. Marcelinha, vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Então, eu saí da sala, porque eu vou dar outra aula, e o Andrei estava com problemas de conexão, sabe? Então, pode ser isso. Ele continuava aparecendo o nome dele no Zoom, no webconf, mas ele não conseguia falar. Tá? Então, eu acho que ele não vai conseguir falar nesse finalzinho. Ai, que pena. Bom, eu estou dirigindo, por isso Nossa. que eu estou estressada. Mas eu queria, mais uma vez, agradecer Maria Flávia. Maria Flávia, é um presente esse encontro nosso. Assim, foi uma grande coincidência, né, um pedido que eu fiz para o professor Sandro, ao Coletivo Negro do Cefet, para conhecer uma das alunas que topasse, né, fechar um trabalho comigo. E Maria Flávia topou, foi super legal a parceria. E a gente já vai convidando para tudo que a gente pode. E já assumiu um dia, né, na apresentação aqui do Clube do Livro. Então, eu queria agradecer a alegria de ter te conhecido, de te ouvir aqui. Eu já sabia que você era essa pessoa fodástica, maravilhosa aí, né, que dá conta de sustentar uma obra dessa com tanto afeto, que é o que eu tinha marcado aqui, e convidar as outras pessoas, né, os outros alunos e outras pessoas para continuar com a gente aí no Clube do Livro. Esses temas, como eu falei, são temas que nos atravessam, e dizer que tem sido um investimento muito bom de tempo, de energia e de afeto mesmo, continuar aqui dividir esse espaço. Espero que até o final do ano a gente consiga fazer pelo menos uma edição do Clube do Livro presencial, né? Vou deixar aí a missão aí para o Andrei organizar. Andrei, Marcelinha, Júlia, Patrícia, organizar uma presencial aí com a gente, e para que a gente também possa romper um pouco dessa barreira online e se encontrar juntos para, né, trocar
os afetos de forma calorosa. Então, eu queria fazer essa fala, agradecer mais uma vez a todo mundo que participou. E ao Andrei, eu imagino que ele esteja ansioso para falar. Mas é isso, quando eu saí, a internet não estava boa. Então, deve ser uma dificuldade de conexão aí esse finalzinho. Mas estou fazendo aqui as festas de agradecer no lugar dele. Tá bom? Tá, joia. Obrigada, viu, Lúcio? O Andrei até mandou uma mensagenzinha no chat, tadinho. Ô, Andrei, se você quiser, você pode falar algumas coisas pelo chat, porque não sei como é que você tá podendo aí também, mas eu vou ler. Ele até falou que, infelizmente, não vou conseguir falar, mas fico feliz com esse encontro maravilhoso. Maravilhoso. Hoje, apesar das falhas técnicas, tive o prazer de ouvir palavras maravilhosas. Então é isso, gente. Estou muito satisfeita também com o encontro de hoje. Já vou fazendo fechamento, porque eu sei que aqui tem muitos alunos da letras, já vocês têm aula no primeiro horário, né, às 7 horas. Então fiquem à vontade para ir, fiquem tranquilos. Sigam o Instagram, até corrigir, eu tinha colocado errado, gente. Não é Editora Todavia, é Todavia Livros, o Instagram. Corrigi lá no chat, tá bom? Então sigam nós no Instagram, sigam a Editora Todavia. Acompanhem lá, assim que acabar aqui eu já vou publicar lá o sorteio, vou sortear por nome de pessoas que se inscreveram no formulário, porque até então a gente não recebeu mais respostas, então acho que vai ser só essas 14 pessoas mesmo. Mas é isso, muito, muito obrigada a todo mundo que participou, mais uma vez, muito obrigada, Maria Flávia, você foi espetacular, fico muito feliz. Ivone também, muito obrigada pela sua fala. Fico muito feliz quando a gente tem essa aderência, né? Igual você falou que você está no norte, eu fico muito feliz de ver que a gente tem esse alcance, né? Então, obrigada por participar. Podem sempre compartilhar. Mês que vem a gente já tem o livro escolhido. Vou até mencionar ele aqui de novo, deixa eu só pegar o calendário certinho. A gente fica muito feliz de poder participar não só para o meio acadêmico ou dentro do Cefet, né? Porque eu sempre falo, tem horas complementares e tudo, aí tem uns alunos que participam só por isso. Mas é muito bom saber que tem pessoas de fora que se interessam ou pelo livro, ou pela mediadora, ou falam, olha, um evento do Cefet, quero participar e sou de fora. A gente fica muito satisfeito com isso, porque vê que a gente consegue alcançar sempre muito mais, né? E proporcionar esse momento muito bacana para todo mundo que quiser. Então, agradeço pela sua fala, fico feliz com a sua presença e todo mundo que pôde falar também, fico muito feliz. Tá joia? Mais alguém quer falar alguma coisa? Se alguém quiser fazer um comentário, fique à vontade. Ah lá, pode falar, Maria. É mesmo para reforçar meu agradecimento, né, pelo livro. Quero reforçar que meu encontro com a Luz não é acaso, não existe acaso, né? Ele frutificou em coisas lindas, um crescimento acadêmico gigante para mim. Sei que ele vai render ainda mais coisas legais, né? Além do texto que a gente escreveu e desse encontro aqui. Parabéns pelo projeto, né? Pela curadoria das obras, e eu espero voltar. Não como leitora aqui, né? Não para mediar, mas como leitora. Parabéns, obrigada, viu, gente, pela escuta, pela presença. Pode ficar tranquila que se você quiser voltar, fique à vontade. Se você tiver alguma sugestão de livro que você quiser mediar, que você já trabalhou, que você fica confortável em falar sobre, a gente vai adorar saber, tá bom? E sempre como ouvinte também, claro, igual no encontro que vem, acho que ela vai ficar bem feliz de te ver aqui, poder ouvir, né, e poder falar para você. E é isso. Não sei se tem mais pessoas querendo falar, acho que por hoje já encerramos. Então é isso, gente. Muito obrigada, tá? Esperamos vocês em junho. A gente ainda vai anunciar a data certinho lá no Instagram e no WhatsApp, tá bom? E é isso. No mais, até a próxima, tá bom? Pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Boa noite. Peraí, alguém fica aqui para me ajudar, porque eu nunca gravei. Eu vou ficar. Aí eu tenho que desligar e eu não sei o que acontece. Pode ficar tranquila, Ana. Eu tava despedindo, mas eu não vou sair de imediato, não. Estou aqui com você. Tanto que eu não posso sair, né? Eu tenho que esperar todo mundo sair também, tudo. Eu vou aqui pausar a gravação. Aí eu vou ver o que vai acontecer.